Repercutiu muito e continua repercutindo a entrevista que o embaixador do tarifaço nos Estados Unidos, o embaixador do tarifaço é o Eduardo Bolsonaro, foi lá para arrancar o tarifaço e outras medidas que, a ver dele, podem salvar o pai. Não vão salvar coisa nenhuma, mas foi esse jogo que ele foi fazer a mando do pai nos Estados Unidos. O embaixador, portanto, do tarifaço, seu Eduardo Bolsonaro, deu uma entrevista à Bela Megali, jornalista do Globo. E é muito interessante ver alguns trechos dessa entrevista para se ter uma ideia do desempenho ou do empenho dele nos Estados Unidos. Primeiro trecho é esse aí, Guga. Dá uma lida, que as letrinhas estão muito miúdas. O senhor Tem a trabalha para. pergunta, tem a pergunta e tem a resposta. Aí perguntaram para o Dudu. O senhor, chamaram ele de senhor, trabalha para que os Estados Unidos aumentem as sanções sobre o Brasil após a prisão domiciliar de Bolsonaro. Me perdoe pela minha voz, tá, galera? Eu tava sem voz, fiquei Não, então doente. deixa que eu leio, Guga. Deixa Leia, para leia, minha voz poupar tá muito você. mal. A repórter perguntou: o senhor trabalha? Essa entrevista foi feita ontem, publicada hoje. O senhor trabalha para que os Estados Unidos aumentem as sanções sobre o Brasil após a prisão domiciliar de Bolsonaro? Resposta de Dudu, o embaixador do tarifaço junto a Trump. Trabalho sim, neste sentido. Estou levando a prisão ao conhecimento das autoridades americanas. E a gente espera que haja uma reação. Não é da tradição do governo Trump receber essa dobrada de aposta do Alexandre de Moraes e nada fazer. O que eles vão fazer, eu não sei. Não sei se isso vai passar pela mesa do Trump ou pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marcos Rubio. Espero que haja uma reação nos próximos momentos. Quer dizer, o embaixador do tarifaço, junto a Trump, confessa que sim, ele trabalha por mais sanções sobre o Brasil, ou contra o Brasil, como se queira ler. Ele confessa candidamente isso. Não, estou aqui mesmo fazendo isso. Pelo meu pai vale tudo, vale tudo. Vale sancionar os ministros do Supremo, vale Concordo. aplicar um tarifaço de 50%. Pelo papai vale tudo. Vale Agora vamos tudo. continuar. Tem um outro trecho dessa entrevista dele que é uma confissão de um crime. A repórter pergunta: vê chances dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, serem incluídos em algum tipo de sanção por parte do governo americano? Aí o Dudu, embaixador do tarifaço junto a Trump, responde: uma vez que não é pautado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado, uma vez que o presidente da Câmara não pauta uma anistia, eles, quer dizer, Mota e Alcolumbre, estão entrando no radar das autoridades americanas. As pessoas que estão em posição de poder têm responsabilidades e estão sendo observados pelas autoridades americanas. Todos eles estão no radar. Quer dizer, é uma ameaça descarada é, que o Eduardo Bolsonaro faz aos É. presidentes da Câmara e do Senado e faz com a maior disfarçatez e faz como se estivesse dizendo a coisa mais natural do mundo. Coisa mais natural do mundo, quer dizer, é um deputado federal, porque ele ainda é deputado federal, eleito aqui em São Paulo, com uma votação muito expressiva, se transferir para os Estados Unidos, é isso que ele acha natural, para ir trabalhar junto ao governo de outro país, no caso dos Estados Unidos, para que sancionem o Brasil e os poderes brasileiros, porque o Supremo Tribunal Federal é a maior face, é a face mais visível, mais importante do poder judiciário brasileiro.
Ele diz, quer dizer, ele não satisfeito de dizer eu estou aqui trabalhando mesmo para sancionar o Brasil, ele diz, não, também, se o, se o presidente da Câmara e o presidente do Senado não fizerem alguma coisa, olha, eles estão no radar. E aí vamos mais um trecho dessa entrevista que é muito interessante, porque é muito reveladora. Pergunta a repórter: pensa em retornar ao Brasil ou teme ser preso? Aí o embaixador do Tarifaço, Eduardo Bolsonaro, responde: se eu retornar, sei que vou ser preso. Primeiramente, tenho que tirar o Alexandre de Moraes dessa equação, anular ele, isolá-lo. Mas que pretensão! Continuando, a gente tem que aprovar uma anistia para que alcance todos os perseguidos por Moraes. Os meus planos aqui são: ou eu tenho 100% de vitória ou 100% de derrota. Ou saio vitorioso e volto a ter uma atividade política no Brasil, ou vou viver aqui décadas em exílio. É que, como é que é? Ele anular, ou mesmo Trump anular o Alexandre de Moraes? Mas como? Só se movimentar tropas, invadir o Brasil. Porque uma coisa é decretar um tarifaço, por mais absurdo, escandaloso que seja esse tarifaço, porque é o maior tarifaço aplicado a algum país pelo senhor Donald Trump. É o maior. Outra coisa é dizer, bom, mas além disso é o seguinte, suspende aí esse julgamento. Não pode. Tem que liberar Bolsonaro. Ele tem que ser o candidato a presidente da República para derrotar o Lula, para retomar, para a direita voltar ao poder novamente. E aí você vai fazer isso como? O Supremo, por acaso, vai dizer, é verdade, vamos voltar atrás. Não vai dizer, não é absurdo. E depois isso não depende nem mais do Alexandre de Moraes. O senhor Jair Bolsonaro e os demais golpistas de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, eles estão sendo julgados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, formada por 5 ministros. O Alexandre de Moraes pode querer fazer o que bem entender, mas só faz porque tem o apoio dos seus colegas da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E todas as vezes que as decisões do Alexandre de Moraes foram examinadas pelo plenário, pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, todas as decisões foram avalizadas pelos colegas do Alexandre de Moraes. Ó, oh, é debochar dos demais ministros achar que o ministro sozinho, mandurinha sozinha, faz verão. Não faz. E por que essas pessoas estão sendo julgadas? Foi porque o Alexandre decidiu julgá-las? Não. Foi porque a Polícia Federal descobriu fartas provas de que houve, de fato, 2 tentativas de golpe, pelo menos. Aí mandou tudo que ela reuniu de provas para a Procuradoria-Geral da República. Aí o procurador poderia aceitar ou não aquelas provas. Se ele aceitasse, ele denunciaria os golpistas ao Supremo. E ele denunciou porque achou que as provas são mais do que convincentes. E elas são. Então, o Supremo aceitou a denúncia. E a partir daí começou a rolar o processo. Então, não Claro, é uma coisa de claro. um ministro só, de ninguém isoladamente, ou sem nenhuma razão. Ah, não, vamos processar Bolsonaro. Não, tem que ter prova, tem que ter o direito de defesa. Tudo isso está acontecendo. As defesas agora, em breve, vão apresentar os seus argumentos finais. E aí a primeira turma vai se reunir e vai julgar.
esse julgamento deve estar concluído até o final de setembro. Então, o resto é conversa, é invenção, é contar uma história que não é verdadeira para confundir as pessoas e para disseminar o ódio entre as pessoas. As pessoas não têm muito tempo para lerem as coisas, para se informarem, muita gente não se informa, a não ser muito pouco. Então é nisso que eles apostam, na desinformação, na eventual ignorância dos fatos. Isso é, ao seu modo, uma tentativa de golpe, porque tudo tem que ser feito de acordo com a lei. A lei existe para isso. Mas muito bem. Se eu não me engano, tem mais um trecho, Tem Alice. mais do Dudu? Falou mais bobagem? Falou Agora, mais. Você acha que ele se cala? isso Isso aí tudo é. é prova contra ele. Essa é Ele a fala final, é uma maravilha. Com Bolsonaro inelegível, você gostaria de concorrer à presidência? Aí vê como ele está importante, se sentindo importante. Essa é uma decisão que passa pelo presidente Bolsonaro. Mas antes tenho que ter sucesso nessa questão do resgate da normalidade democrática no Brasil e no isolamento de Alexandre de Moraes, na anistia, em todas essas pautas. Porque isso daria tranquilidade para eu voltar ao Brasil sem ser preso. Se necessário, se nesse cenário Jair Bolsonaro quiser me apoiar, eu sairei candidato a presidente da República. Ele acha que está fazendo história. Ele acha que ele hoje é um cidadão que o mundo todo presta atenção, repercute e leva a sério. É bom, as pessoas podem se enganar com as próprias palavras. Agora, dizer que ele, mas antes, tem que ter sucesso nessa questão do resgate da normalidade democrática. E quem é que está dizendo, fora ele, fora os seus aliados bolsonaristas, fora os malucos que eventualmente vão para a rua e batem continência para pneu e choram e pedem a Deus, fora esses, quem é que está dizendo que nós vivemos uma anormalidade democrática? A democracia aqui está funcionando. Aliás, está funcionando há 40 anos. Deveria até ser um pouco motivo de vergonha para a gente, porque o país tem mais de 500 anos. Mas, enfim, está funcionando sem interrupção durante 4 anos. Sobreviveu às tentativas de golpe planejadas por esses que estão aí, pelo pai desse embaixador do tarifaço que está aí, e pelos seus cupinchas. Então, não temos democracia não funcionando. Não temos democracia ameaçada, a não ser por essas mesmas claro. pessoas que já tentaram derrubá-la ao longo dos 4 anos de mandato do senhor Jair Bolsonaro. Ora, 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 ora. Vamos Olha, adiante, Alice. Vamos adiante, Alice. A gente agora vai apresentar. Sim, aí tem uma frase final, claro. Não quero destruir o Supremo. Opa, é legal. É como uau. se eu chegasse ali na frente da Casa Branca e dissesse: Eu não quero destruir a Casa Branca. Que pretensão é essa? Eu posso destruir a Casa Branca? Ele acha que é Você poderoso. pode? Não posso destruir o STF, diz o embaixador do Tarifaço. Eu não quero queimar a floresta Essa frase é inteira. inacreditável. Eu não quero acabar com tudo, como se ele pudesse acabar com tudo. Ele acha que Estou ele é poderoso. utilizando, estou utilizando estou utilizando um passo a passo para pressionar as autoridades a recobrar a consciência. Dudu Bolsonaro, embaixador do Tarifaço. Meu Deus do céu. Ainda tem que abrir espaço para esse pessoal, mas infelizmente temos que abrir, porque
São esses malucos que estão aí querendo novamente convulsionar esse país. E esse Agora, país não merece isso. o Dudu, ele disse ontem que está pedindo para o Trump aliviar no tarifaço e apertar a esposa do Xandão. Agora ele quer ir para cima da esposa do Xandão. Ele Ainda quer viu? ir para cima da esposa do Xandão, que É é esse nível. advogada. Ele É esse agora está nível. pedindo que o Trump puna a esposa do Xandão. Imagina se você dissesse, nós vamos punir a mulher do Eduardo Bolsonaro pelo que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. Ele está ali conspirando contra os interesses nacionais do Brasil. Ele que queria tanto ser embaixador oficial do Brasil em Washington, ele está virando embaixador do tarifaço. Mas aí vamos punir também a mulher do Eduardo A mulher. Bolsonaro. Ah, A- mas por quê? Por quê? Por quê? Por que punir a mulher? Aí não, vamos punir agora a mulher do Alexandre de Moraes. Não, não tem o que dizer sobre esse tipo de coisa. Agora, o Gilmar Mendes disse, o Gilmar Mendes é o ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal, é o que chamamos de decano do Supremo Tribunal Federal. E diante de algumas notícias publicadas hoje, de que, olhe, o Alexandre está isolado, olhe, os colegas do próprio Alexandre não estão concordando com as decisões dele, o Gilmar Mendes resolveu falar. E vamos ouvir o que é que ele disse ali, soltando do começo da fala dele. Isolamento algum, nós somos todos. Eu tenho muito orgulho de ter Alexandre de Moraes como colega. Eu já disse isso várias vezes a vocês. O Brasil teria se tornado um pântano institucional não fosse a ação de Moraes. Nós devemos muito, o Brasil deve muito à atuação dele durante todo esse período. No período da Covid, no período do TSE, depois com todas essas questões, fake news, um trabalho desafiador. Tanto é que vocês veem, nós precisamos ressaltar isso. Havia um plano. Quer dizer, é chocante. A gente que é pacífico, que vive uma vida normal, há mais de 40 anos, nós estamos vivendo uma vida normal, em que a sucessão política normal. Perde-se, ganha-se eleição, vai-se para casa, disputa-se outra eleição. Agora planeja-se a morte do Lula, do vice-presidente Alckmin e de Alexandre de Moraes. Isso acaba de ser reconhecido, confessado pelo general Fernandes. Nós estamos falando de coisas, portanto, extremamente sérias. Não estamos falando de um passeio no parque. Isso é extremamente grave. Então é preciso que isso seja reconhecido e ressaltado. Veja, o Alexandre, o que, claro, não detalhou o ministro Gilmar Mendes, é que dos 11 ministros do Supremo hoje, 8, com toda certeza, avalizam e dão força às medidas que o Alexandre de Moraes tem adotado. 8 de 11. Não vamos querer unanimidade. Mas mesmo assim, e quais são os outros três? Não, tem três, dois dos quais devem o emprego ao Bolsonaro, e um que não deve, que é o ministro Luiz Fux. Esses três não. O Fux, ele tem divergido um pouco do Alexandre de Moraes, mas ele também tem concordado com a maioria das medidas adotadas pelo Alexandre de Moraes, diga-se isso, para não ficar parecendo que ele, vamos dizer, se comporta da mesma forma que os outros dois ministros bolsonaristas. Eu sempre esqueço o nome deles, Cássio Nunes Marques E André e, Mendonça. e André Mendonça se comportam. Esses dois não. Esses dois, nomeados por Bolsonaro, eles não apoiam essas medidas ou determinadas medidas propostas ou adotadas pelo Alexandre de Moraes. O Fux, volto a repetir, não. Tem divergido em algumas coisas, mas tem concordado com a maioria delas. Então É, veja, isso é quase unanimidade.
Isso são a esmagadora maioria dos ministros do Supremo. Não se quer unanimidade em todas as decisões. Olha, As já você decisões falou podem em ser tomadas Fux, até por uma diferença de um voto, quanto mais de claro. oito, Não, se quanto mais você de oito tiver, a três ou a dois. mas se você tiver na primeira turma uma diferença de 4-1, só um voto contrário, você não abre a possibilidade de nenhum outro recurso. Se tem dois votos contrários, eu sei que já começa a ter possibilidade de recurso, mas nenhuma decisão teve mais que um voto contrário, que era o Fux. Quando o Fux não está junto, porque o Fux, na maioria das vezes, votou junto com o pleno da primeira turma, com os outros quatro ministros. Tem sido 5-0 na primeira turma para o Xandão, portanto. Tudo que ele faz é referendado, não é só ele. Mas já que citou o Fux está ficando com essa fama um pouco de jogar dos dois lados, está agradando o bolsonarismo, não teve o visto cancelado pelo Trump. Mas ontem o Fux negou o pedido de prisão domiciliar do Daniel Silveira, aquele deputado desequilibrado que fez um vídeo ameaçando de maneira violenta o STF, acabou preso. Aquele bombado que se entope de bomba, né? A fama dele é essa. É grande, é forte. E tenta ameaçar as pessoas sempre com o físico dele, um sujeito completamente desequilibrado. Tá preso, tá com a perna, com a situação médica na perna delicada, a perna dele tá inchada, tá usando isso para pedir prisão domiciliar. Quem que negou? Em decisão monocrática. O Fux ontem. Então o Fux não está, pelo jeito, jogando do lado mesmo da turma da extrema-direita. Ontem desagradou essa turminha. Está um pouco em cima do muro, mas é isso que você falou. As decisões do Alexandre Olha, não são só deles. Não são só eu, dele, é de toda a turma. eu acompanhei uma noite dramática aqui em Brasília, alguns anos atrás. Era em pleno governo Bolsonaro, quando o ministro Luiz Fux era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Vários dos ministros estavam até de férias naquela época, estavam fora de Brasília. Acho que foi meados do ano. Foi quando essa cidade foi invadida por bolsonaristas, não tem nada a ver com o 8 de janeiro, estou falando lá atrás. Porque a maior parte do tempo, quem presidiu o Supremo durante o governo do Jair Bolsonaro foi o ministro Dias Toffoli. Portanto, isso foi antes do ministro Dias Toffoli presidir o Supremo. Não, ou foi depois que o ministro Dias Toffoli presidiu o Supremo e foi sucedido pelo Fux. Eu posso checar melhor isso e ver. Mas, enfim, eu assisti à noite em que os bolsonaristas que estavam todos proibidos de entrar na esplanada dos ministérios, estavam em caminhões, em acampamentos, ainda não eram os acampamentos à porta dos quartéis, mas já estavam próximos, resolveram à noite. A esplanada dos ministérios estava isolada pela polícia. Eles foram lá e forçaram a invasão. E a polícia recuou, claro. E eles foram, aos poucos, se aproximando do prédio do Supremo Tribunal Federal. E se ligavam para o governador, ministros ligavam para o governador e Ibanez Rocha, e não conseguiam falar direito com Ibanez Rocha, enfim, e a ameaça se aproximando cada vez mais. E o Fux isolado lá dentro do Supremo Tribunal Federal, ali telefonando para Deus e o mundo para ver se restabelecia a ordem. Chegou a um ponto, essa história ele nunca contou e talvez não vá contar nunca, de pegar o telefone e ligar para o comandante militar do Planalto e dizer o seguinte: ou vocês restabelece a ordem aqui. Tiram essas pessoas que não deveriam estar aqui, tão próximas do Supremo, e muito menos nesse espaço da esplanada do Ministério, ou eu vou decretar uma medida de restabelecimento da ordem, que o Supremo pode fazer isso, é o chamado GLO. Eu vou decretar. E aí seria um escândalo, aí seria um acontecimento. O Fux estava praticamente só dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal. E resistiu ali bravamente e conseguiu resolver a situação. Não houve
o pior que seria já a invasão naquela noite do prédio do Supremo, e se sabe lá o que é que aconteceria mais. Era tarde da noite. Volto a repetir, isso não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Isso foi muito antes do 8 de janeiro. Então, o Supremo, ele está funcionando muito bem, e digo o que muita gente diz, não tem nenhuma novidade disso. Se não fosse o Supremo Tribunal Federal, se não fosse a atuação de pessoas firmes, como a maioria que está ali dentro, nós talvez tivéssemos o golpe planejado pelo senhor Jair Bolsonaro, talvez tivesse sido consumado, sim. Agora, vamos voltar à questão do tarifaço. Depois de ter falado do embaixador do tarifaço junto ao Trump, que é o Eduardo Bolsonaro. O Haddad, hoje, fez pelo menos duas ou três observações interessantes sobre isso. Alice, solta, por favor, O a fala Haddad. do Haddad, ministro da Fazenda.